O Tribunal Regional Federal da Terceira Região está enfrentando de forma inovadora um problema que vem ameaçando o ecossistema brasileiro, o mexilhão dourado. Originário da Ásia, trata-se de um molusco que chegou acidentalmente à América do Sul por meio de embarcações. Por não ter um predador natural, ele se espalhou rapidamente pelo país e hoje é encontrado nas principais bacias hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, provocando inúmeros prejuízos ambientais e econômicos. Ele compete de forma desleal com as espécies locais, né? Ele gera prejuízos também na questão de abastecimento, porque ele entope as tubulações, prejuízos na questão da geração de energia, né? Ele atrapalha a geração de energia nas turbinas. Entrou pela Bacia do Prata, subiu o Rio Paraná, está no Rio Grande e temos notícias não técnicas que ele chegou na bacia do Rio São Francisco, no Nordeste. As águas do Brasil são muito favoráveis ao mexilhão dourado. Então, provavelmente, ele vai ocupar a maioria das nossas águas, exceto algumas águas ácidas da Amazônia. Nós temos presença do mexilhão na usina hidrelétrica de Ilha Solteira, de Jupiá e de Porto Primavera, que estão na bacia do Paraná, que ainda conta com as usinas de Itaipu, né, Água Vermelha da STET, São Simão da CEMIG, né? Então, quando se infesta uma bacia, dificilmente uma planta hidrelétrica consegue não ter problema com o organismo. Como consequência, foram ingressados na Justiça Federal da Terceira Região processos contra usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Água Vermelha, no interior do estado de São Paulo. As ações exigiam medidas de combate ao mexilhão, que gruda nas paredes das turbinas e pode paralisar a produção de energia elétrica. O mexilhão dourado ele afeta principalmente os sistemas de resfriamento das usinas hidrelétricas, né? Ele cria colônias dentro das tubulações, né, de adução do sistema de resfriamento, causa então um entupimento pela redução da luz dessas tubulações, né? E com isso a gente tem a atuação dos sistemas de proteção das máquinas, que por superaquecimento acabam se desligando. E os desligamentos não programados têm que ser supridos por outras fontes de energia de outras usinas, ou às vezes de fontes mais caras, fontes térmicas, né, para que você consiga reestabelecer. Então, ele é um problema para a geração de energia e ele é um problema para a segurança energética do país. Há uns 11 anos, havia sido constituído um grupo de trabalho para cuidar desse problema, para evitar essa proliferação desse mexilhão dourado. E esse grupo se desfez, acabou não tendo continuidade. E o mexilhão foi crescendo, foi se reproduzindo, foi aumentando o problema cada vez mais. Nós tivemos uma medida liminar concedida pelo juiz de primeira instância. Os réus agravaram e veio parar aqui no tribunal, nas mãos da doutora Consuelo, que resolveu convocar as partes para ver se havia possibilidade de chegar a um acordo. Assim, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu formar um grupo de trabalho com especialistas de diversas instituições públicas e privadas, com o objetivo de estudar o mexilhão, mapear os locais de infestação e reunir informações para combater o problema. Quando eu tomei conhecimento dos pedidos do Ministério Público Federal, o autor da ação, eu fiquei bastante preocupada porque muito conhecimento técnico exigido e pouco se sabe como combater e erradicar o mexilhão dourado, que é uma espécie invasora que não encontra predadores aqui no nosso meio ambiente, né? E aí a minha primeira ideia foi criar um grupo de trabalho, né, chamando os pesquisadores, e aí nós temos então o aporte das universidades e também os vários ministérios envolvidos. Então, foi uma junção assim, de conhecimento científico, tecnológico e práticas de aplicação, de resolução da prevenção e principalmente do combate, que possibilitou muito avanço. Após um ano de estudos, o grupo conseguiu reunir informações importantes, que formaram um relatório e um plano executivo, que contém um cronograma de ações a serem implantadas até 2016 para amenizar o problema. O animal está estabelecido no país, tá? Não tem o que fazer, mas nós podemos tomar medidas preventivas de ele não continuar avançando, tá?
minimizarmos os problemas através de educação ambiental, através de deslocamento de embarcações, através da venda e do cultivo de peixes, porque quando se vende um peixe de cultivo, você leva água em tanques para outras regiões. E dentro dessa água, não tenha dúvida, o mexilhão dourado vai estar junto. São pequenas ações? São. Tá? Que vão resultar bons trabalhos, bons frutos. Fiquei positivamente impressionado com o que vi. Oportunidade de ver diversos segmentos de poder público, esfera federal, estadual, municipal e também pessoas da iniciativa privada trabalhando juntos no intuito de identificar formas de mitigar esses efeitos, os efeitos negativos do mexilhão dourado. Acho que é a primeira vez que se faz um acordo tão complexo, né, envolvendo tantas partes que estão de acordo para se resolver um problema, né, sob a coordenação da Justiça, né, e por provocação do Ministério Público Federal. Com as informações levantadas pelo grupo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o IBAMA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicaram uma instrução normativa conjunta que vai facilitar o acesso a produtos químicos para uso em casos de emergência, como o do mexilhão. Os normativos que disciplinavam o uso, por exemplo, de ativos que são considerados agrotóxicos pela lei de agrotóxicos, que precisa de um registro provisório para uso emergencial, não existia. Acabou de ser publicada uma portaria interministerial com instrução normativa sobre o uso de agentes químicos, né, para combater ou para minorar o problema, vamos dizer assim. Tá? E era uma coisa que desde 2008 não se fazia, essa instrução normativa. Os resultados obtidos podem ser multiplicados e reproduzidos por outros estados e bacias hidrográficas, constituindo um exemplo inovador de contribuição para a justiça brasileira, prevenindo e solucionando demandas judiciais similares. Pela forma que está sendo desenvolvido esse trabalho, ele vai ser basicamente vamos dizer assim, um protótipo para todo o Brasil que tenha problemas semelhantes. O IBAMA aproveita essa oportunidade, essa experiência, né, para repassar isso também para outros estados, para outras superintendências, trazer isso de uma forma geral aí para o país. Conhecimento é uma coisa que não é, cada um tem um pouco, né? E quando você soma vários órgãos, cada um com sua área de atuação específica, então você tem uma expertise muito considerável, que é o que realmente aconteceu. A contribuição do Poder Judiciário foi decisiva e foi o grande diferencial, na realidade, para o sucesso do trabalho desse grupo. Então, abraçamos uma causa que não é uma causa perdida. Tá? Vamos tentar, pelo menos, empatar, mas não vamos perder. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso